lição de hoje, os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são um pouco técnicos, falam um pouco das várias moradas da casa do Pai, fala dos mundos de expiação, provas, regeneradores, e fala sobre Cristo, sobre o Moisés, e esse capítulo ele fala sobre a reencarnação e a ressurreição. Os 4 primeiros são um pouquinho técnicos. A partir do capítulo 5 já pega o nosso coração, bem-aventurados aflitos. E depois tem determinados capítulos que são assim: nós conosco mesmo, nós com o próximo e nós na relação com Deus. Kardec ele foi muito preciso, cirúrgico, quando ele montou o Evangelho. Só que a doutrina espírita não é de Kardec, é dos espíritos. Tanto é que o primeiro livro é o livro dos espíritos. Kardec organizou, codificou, ordenou o que os espíritos nos trouxeram. Nesse capítulo 4, nós temos as elucubrações de Kardec, que é ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E temos as instruções dos espíritos, que é limites da encarnação e necessidade da encarnação. Como assim instruções dos espíritos? Aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da doutrina espírita, aqui na introdução nos explica que em 1864, quando foi lançado o Evangelho, já existiam mais de 1000 centros espíritas espalhados pelo mundo, porque a doutrina veio em 1857 com o surgimento do Livro dos Espíritos. E aqui nos diz que várias mensagens eram mandadas de toda a parte do mundo para Kardec e também da França. O que ele fazia? Ele pegava por temas, e aqui tem em torno de 9 bem-aventuranças, os capítulos. Ele ordenava, ele fazia as suas considerações, ele punha citações do Evangelho. Nessa nós temos de Lucas, nós temos de Marcos e de Mateus, que eu não coloquei aqui. Ele punha essas explicações, essas passagens evangélicas, tecia suas considerações e trazia dessas mensagens que eram mandadas de todo mundo, aquelas que tinham relação com o tema e que diziam como tema, e colocava aqui no Evangelho. Então nós temos na segunda parte dos Instruções dos Espíritos, limites da encarnação e necessidade da encarnação. Essa parte de hoje são 17 itens, é muito longa, então nós não temos como explanar tudo em 30 minutos. O que nós vamos fazer? Um resumo, uma síntese, bem enxuto, para poder que a gente fale sobre isso. Eu recomendo que vocês leiam, e quem não tem o Evangelho, que possa adquirir na nossa livraria e fazer um estudo da doutrina espírita, que é muito importante para o nosso consolo e nosso esclarecimento. E nesse capítulo, a parte que me cabe é ressurreição e reencarnação. Marcos e Lucas, eles nos trazem, nesse ínterim, Herodes o tetrarca ouvira falar que tudo fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Nós temos Marcos capítulo 16, versículo 14 e 16, Lucas capítulo 9, versículos 7 a 9. Aí nós temos o item 3, após a transfiguração de Jesus. Seus discípulos então o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem, ele. Então seus discípulos compreenderam que fora João Batista que ele falara. Mateus capítulo 10, versículos 10 a 13, Marcos capítulo 9, versículos de 11 a 13. Ou seja,
João Batista foi a reencarnação de Elias. Elias, por que então que foi decapitado João Batista? Elias, há 900 ou 1000 anos antes, ele era sacerdote e tinha aqueles adoradores de Baal, que era um deus, e ele mandou cortar a cabeça dos sacerdotes desses adoradores de Baal, decapitado. Que disse Jesus? A cada um de acordo com as suas obras. O que aconteceu com João Batista? Foi decapitado. Lei da ação e da reação, da causa e efeito. João Batista foi o precursor de Jesus. O que ele fez, o que ele pregou, o que ele falou, o que ele levou de mensagem foi assim, muito corajoso. E ele vivia praticamente no deserto, se vestia com roupa de camelo e comia só abelhas, formigas, gafanhotos e mel. Então ele trazia essa mensagem de Jesus. E quando Jesus foi em busca dele para batizá-lo, ele disse: mas mestre, não sou eu que tenho que batizá-lo, é o contrário. Mas foi o que foi. Então o que nós temos aqui nesse capítulo para fazer um apanhado? Nós falamos da ressurreição. O Evangelho aqui nos explica que a ressurreição é um tanto quanto anti-lei de Deus. Como? Quando a gente morre, quando a gente desencarna, quando a gente vai para o túmulo, o nosso corpo se dissolve, vira pó e vai eventualmente formar outros corpos. A ressurreição pressupõe a volta desse corpo, que já estava destruído, já como que vaporizado em outros lugares, outros corpos. Então, a ressurreição não vai muito com a lei de Deus, porque a lei de Deus, ela é irrevogável, ela é o que é hoje e sempre, certo? Mas então, o que quer dizer? Aí nós temos algumas formas de explicar a ressurreição. Aparente. Jesus ressuscitou, nós vamos explicar o que quer dizer. Mas Lázaro também. Jesus ressuscitou a Lázaro, mas foi só Lázaro? Quem estuda o Evangelho, por sinal, os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo vendeu peixe, todas as terças-feiras, das 9 às 10 da manhã, facilitadores eu e a Gorete, terças das 9 às 10 da manhã, o estudo do Evangelho. E o Evangelho nos fala não só da ressurreição de Lázaro, mas do filho da viúva de Naim. Quando a gente fala Naim, hoje, algumas pessoas, alguns árabes, eles têm esse nome de Naim ou sobrenome, mas Naim era uma cidade, não era uma pessoa, e é o filho da viúva que morava em Naim, nessa cidade. Jesus o ressuscitou, trouxe ele de volta da morte, mas não foi só. Antes, ele também tinha trazido a filha de Jairo, que era um sacerdote de uma sinagoga. E quando Jesus falou: não, ela só dorme, ela está dormindo, algumas pessoas riram e acharam que ele estava zombando. E se fosse hoje, eles diziam né, vaiar e tal. Mas ele chegou para a garotinha que estava deitada, aparentemente morta, e falou: Talita, cumi, minha filha, levanta. A menina se levantou. E aí a gente fala: puxa vida, mas aqui no Evangelho, nos Evangelhos de Jesus, está dizendo que houve essas ressurreições, ou seja, que eles estavam mortos. Doutrina espírita, na última parte do livro A Gênese, ou na penúltima, nos fala sobre os milagres de Jesus. Milagres pressupõem a derrogação das leis de Deus. Quando se falava em milagre naquela época, é porque não se tinha conhecimento de alguma coisa que se considerava sobrenatural, mas com o tempo as coisas vão sendo explicadas. E o Espiritismo nos explica: nós somos tridimensionais, temos o corpo físico, esse corpo grosseiro, e nós somos o espírito, a essência. Nós somos espírito, a essência, a luzinha. Mas o espírito, por exemplo, eu, espírito Ademar, vou mexer esse copo, não consigo. Por quê? Porque eu não tenho um instrumento, eu sou só um espírito, só uma centelha, de acordo com o que eles explicam.
eu preciso de um instrumento para fazer com que o meu corpo físico se movimente. Existe uma segunda camada que nos recobre, que chama perispírito. Esse perispírito nos liga ao corpo físico. Ele leva o espírito, dá o comando, o perispírito age, o corpo físico pega o copo, toma água. Quando eu furo o dedo num prego ou em alguma coisa, eu bato o dedo, eu levo muita escada de gato, mordida de gato, arranhada de gato, porque eu tenho 14 gatos em casa, então não tem como você passar por ele sem. Primeira coisa, você sente aquela. Fala, meu Deus, mas foi no corpo. Sim, sensações. O corpo captou a sensação de dor, jogou para o meu perispírito joga para o cérebro. Ele joga para o espírito reflete no cérebro e vem a sensação de dor. Tridimensional. Quando nós estamos encarnados, o perispírito está nos prendendo ao corpo físico. Quando nós desencarnamos, ele se solta, ele desprende e a gente leva esse corpo fluídico, que Paulo já falava desse corpo, e a gente se identifica por esse corpo fluídico que é o perispírito. Só que, quando nós estamos em determinado estado, o corpo aparentemente está morto, o espírito está aqui, está preso ainda por esse fio fluídico que é o perispírito. Aquela pessoa que é médium, ela sabe distinguir quando a pessoa é encarnada ou é desencarnada. O desencarnado não tem esse fio fluídico prateado que o liga ao corpo físico. O encarnado tem. Só que quando esse fio fluídico está ligado ao corpo físico, a aparente morte é aparente. Um poder fluídico muito forte pode trazer de volta. O que fez Jesus? Com toda a sua transcendência, com todos os dons que a gente possa imaginar que uma pessoa possa ter, ele viu que o corpo ainda mantinha o fio fluídico ao espírito, chamou de volta, eles voltaram. Então ele não trouxe da morte, porque ele sabia que não estava morto, e ele dizia, só está dormindo. E realmente estava num estado letárgico, vamos assim dizer. Então aí o Espiritismo vai nos explicando isso aí, e que a ressurreição não é possível, porque não tem como acontecer isso. Só que nos diz aqui a lição, é o comecinho, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre outros pontos, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver sem saber precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo de ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Ora, vamos trazer para os nossos dias atuais. 80%, 90% dos brasileiros são espiritualistas. O que é espiritualista? Espiritualista é que acredita numa vida após a morte, independentemente da forma que seja. A dogmática, céu, inferno, purgatório. A materialista, quando a gente morre, esse não é espiritualista, porque acaba tudo. Tem outras religiões que acreditam na sobrevivência, mas de uma determinada forma. E o Espiritismo nos explica dessa forma. A gente sobrevive, a gente continua e a gente vai sempre evoluindo através das reencarnações. Só que hoje, quando a gente fala isso, da reencarnação, muitas religiões ainda não aceitam isso. Ora, como poderiam aceitar então, naquele período de fanatismo, de violência? Não tinha como. Eles acreditavam na ressurreição. Mas nós podemos dar uma interpretação para a ressurreição. Quando a gente desencarna, pode-se dizer que é a ressurreição do espírito. A gente morre, o nosso espírito ressurge do lado de lá. Quando a gente reencarna, pode-se dizer que é a ressurreição da carne. A gente volta para cá.
Mas isso são só explicações. E aí fala da reencarnação, ressurreição, reencarnação. Mas é de Jesus. Ele trouxe os três de volta. E ele? Ele também teve alguém que o trouxe de volta para o corpo? Que não. Jesus realmente foi morto, crucificado, e no terceiro dia apareceu. Com corpo físico? Não. O Espiritismo nos explica que é o corpo espiritual. Kardec, através das experiências que ele fez, quem tiver interesse, leia o livro dos médiuns. Através das experiências, dos estudos que ele fez, ele notou que existia materialização dos espíritos, ou seja, se tiver médiuns que tenham o dom de ajudar um espírito a materializar, o que é um médium? É um intermediário, um médium. Ele fornece o fluido dele com a ajuda de outros espíritos. Aquele espírito que eles querem que apareça, eles te materializam. Ana Prado fazia muito isso em Belém do Pará. Tem muitas histórias, tem muitas mensagens, muitos jornais que contam a história desse período. Fazendo essa materialização, Jesus tinha poderes que nós ainda não temos condições de imaginar. Nós não tem como saber o que era Jesus, como era, qual o poder, qual a grandeza desse homem, qual a grandeza desse mestre. Nós não temos ainda a noção, porque ele não reencarnou na Terra, ele encarnou. Ele não precisava reencarnar na Terra, ele é o governador. E olha, quem estuda a doutrina espírita vai ver que ele foi o co-criador da Terra, junto com Deus. Ele co-criou a Terra, ele organizou tudo aqui. Então ele já era muito velho. Então quando a gente fala da pureza, dos poderes de Jesus, a gente fala, não, mas ele é o privilegiado. Não, Deus não dá privilégios a ninguém, nem a Jesus. E nem ele poderia derrogar as leis de Deus. Por quê? Porque ele as cumpria. Mas ele materializou. E ele ficou aquele tempo materializado com a ajuda dele mesmo, porque a grandeza dele. E depois de 40 dias ele foi embora. Foi diferente. Tanto é que quando a Maria Madalena conversou e reconheceu, porque ele estava no corpo materializado, ele é diferente. O livro dos médiuns nos explica. Quando ele andou com aqueles outros, indo lá para Emaús, aqueles dois que eram seus seguidores também, eles só reconheceram no momento que estavam lá na estalagem e que Jesus dividiu o pão. A característica de Jesus qual que era? Ele repartia o pão e servia primeiro aqueles que estavam com ele, depois ele se servia. Quando ele fez isso, esses dois reconheceram, mas és tu, mestre? Quando Tomé não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, falou, só acredito se eu tocar suas chagas. De repente ele aparece numa sala fechada, fala, toque minhas chagas, enfia o dedo e veja. Aí ele acreditou. Por isso que muitas pessoas só acreditam como Santo Tomé, né? Só acreditam vendo. E Jesus diz, bendito aqueles que acreditam sem a necessidade de ver, só de coração. Mas a reencarnação é uma das leis, é uma lei da natureza, não é o Espiritismo que trouxe. Ela é falada desde a antiguidade, do Egito Antigo, da Índia Antiga, e vem outras doutrinas, elas falam da reencarnação, e é uma lei. O Espiritismo apenas explicou o que é a reencarnação. Tanto é verdade que é um dos 5 princípios da doutrina espírita: existência de Deus, imortalidade do espírito, nós somos imortais, comunicabilidade entre o mundo corpóreo e incorpóreo, pluralidade das existências, reencarnação, e pluralidade de mundos habitados. Nossa, vocês acreditam em ETs? Sim. Quem sabe se nós não somos também como reencarnados na Terra? Porque doutrina racional, o Espiritismo. Vamos fazer um cálculo. Hoje, o Rubel Jacques foi aposentado, o James Webb está demonstrando que esse universo quase não tem fim. Bilhões e bilhões de galáxias, com bilhões e bilhões de planetas, com bilhões e bilhões e trilhões de mundos. Nós, da Terra, achamos que somos os únicos, né, Marta? Só a Terra tem gente, só a Terra. Ah, mas nós não vimos, os telescópios, as sondas não viram, certo, mas quem diz que nesses outros lugares a vida
é como a nossa. A aparência, diz os espíritos, é sempre humana. Mas a gente consegue ver as bactérias, os vermes? Não. A gente consegue ver os espíritos, com exceção de alguns médiuns aqui dentro? Não. A gente consegue ver o ar que a gente respira? Não. Então eles não existem. Dá para se pensar. Por isso a racionalidade da doutrina espírita, porém, razão com coração. E a reencarnação, ela nos traz a justiça de Deus na sua grandeza. Depois, capítulo 5, justiça das aflições, causas anteriores, causas atuais das aflições, esquecimento do passado, são 31 itens lá. Ora, como é que eu posso acreditar que vocês tão bonitos assim, ó, perfeitinhos, eu, tudo danado, né, Marta? Deus está sendo injusto comigo, você não concorda? Então, Deus está sendo injusto comigo, por que me deu isso aqui? Olha que eu vou falar uma coisa, eu estou com uma camisa aqui que eu lembrei do exército. Quando eu fiz exército, eu tinha 1,82 m, 78 kg. Hoje eu tenho 1,42 m, 100 kg. Eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 70. Eu falo, meu Deus do céu, por que isso? Reencarnação é a necessidade do espírito. Se eu tiver a necessidade de ir até os 90, eu vou. E por que assim? Eu não posso explicar hoje, porque o esquecimento do passado diz que, pelas minhas tendências, eu sei o que eu sou, ou o que eu fiz. E eu sei das minhas tendências. Não conto nem para o travesseiro, igual a música da Pitty, né, Léia? Minha esposa, 11 anos de casado, 42, quer dizer, 11 anos de namoro, 42 de casado, tem coisa que eu não conto, ela não me conta. Por quê? É coisa que a gente... Então, e o passado? Não interessa, interessa o presente. Eu estou aqui hoje, o que importa? É daqui para frente, estou com vocês, estamos aqui, estou dentro do espiritismo, estou com 70 anos, terminando psicologia, termino agora, em novembro. Mas quando eu fui fazer um mestrado em Direitos Humanos, na banca o rapaz perguntou para mim, mas o que você quer nessas alturas do campeonato? Eu tinha 64, né? Falei, uai, eu só não falei para ele que eu acreditava na reencarnação, porque o Divaldo uma vez foi fazer uma palestra de uma turma na França, e eles eram alunos de antropologia, ou uma coisa assim, e tinha uma aluninha lá que tinha, ele calcula uns 87 a terminar a faculdade com 92, e ele perguntou para ela, mas com 92 anos, o que a senhora pensa em fazer? Pensa em trabalhar? Uai, Divaldo, você não falou da reencarnação? Entendeu? Posso aproveitar para a próxima, não é? Então, faz parte. O que a gente não pode é achar que nós estamos sendo injustiçados. Deus, Ele é a soberana justiça, soberano amor, soberana misericórdia. Como o João Batista foi decapitado, porque quando ele era Elias, ele decapitou aqueles sacerdotes adoradores do Deus Baal, nós temos as nossas dificuldades e nós trazemos a nossa herança. Foi alguma coisa? Não sei, não me interessa. O interesse é que daqui para frente eu vou tentar já não errar tanto quanto eu errei, porque pelas minhas tendências eu sei o que eu tenho que modificar. E a reencarnação é a justiça de Deus. Ora, se Ele me deu isso, mas Ele me dá o instrumento que é o Espiritismo para entender essa situação e para que eu possa viver da melhor maneira possível nessas condições, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Por quê? Eu tenho duas formas de levar: amargurado, triste, chorando, gritando, ou como eu estou levando. Estou levando a vida, graças a Deus. Dificuldade tem, como todas as pessoas têm, faz parte da vida. E cada um de nós tem a sua cruz, tem o seu cadinho, em razão das necessidades da nossa evolução. Muitas vezes a gente fala que é meu merecimento, ou não tenho merecimento. Não, tudo que Deus nos dá é pela nossa necessidade. Nós temos a necessidade, e a minha necessidade é essa, e cada um de vocês tem as suas. Cada um tem uma cruz, umas maiores, outras menores, a carregar nessa vida. Porque não adianta pensar em terminar com essa vida, porque ela não se acaba. Vem a próxima, vem a próxima, vem a próxima. Nós somos imortais. Todo mundo tem a sua cruz.
Mas cada cruz, ela tem a proporção e o peso do ombro daquele que a carrega. Nunca Deus dá um fardo mais pesado do que o ombro suportaria. Esse é o meu fardo, essa é a minha cruz, porque eu suporto. Mas todos vocês têm as suas cruzes e vocês suportam, porque o ombro de vocês é forte. Mas eu falo, meu Deus, eu não tenho quase nada, minha vida é tão boa. É porque o seu ombro é fraco e Deus está te dando só isso. Ou você já é evoluído o suficiente para não precisar tanto peso nas costas. Parte desse princípio, Deus nunca dá fardo pesado para ombros frágeis. A reencarnação nos explica todas as nossas dificuldades. O que importa não é o passado, é daqui para frente. O que eu vou fazer com o que eu tenho? É o que eu tenho? É isso que eu vou utilizar. É o que eu posso? É isso que eu vou utilizar. Porém, fazendo e dando o máximo de mim. De mim. Jamais me comparando com outras pessoas. Porque cada um pensa, age, tem seus desejos, as suas necessidades diferentes das nossas. Eu sou uma individualidade. Todos aqui são individualidades que carregam as suas cruzes. E todos nós temos um sirineu nas nossas vidas, que é aquele que Jesus foi ajudado a carregar a sua cruz, que nos momentos de dificuldade está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos apoiando, mesmo que não tenhamos em casa, mas sempre vem uma voz de um amigo, de uma pessoa que às vezes nós nem conhecemos, de repente fala uma coisa e fala, meu Deus, mas está falando isso para mim. Deus encaminhou aquela pessoa naquele momento, para que você pudesse ter a força de suportar naquele momento a sua cruz. São os sirineus que nos ajudam, os sirineus. Bom, não importa, né? E para finalizar, porque passou muito, né, Marcos? Para finalizar, sempre trazendo aos nossos corações, à nossa mente, e nos sensibilizando para quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós mesmos, nos amando, nos respeitando, aceitando como nós somos e buscando sempre dar o melhor de nós. Essa é a explanação do Evangelho da Noite. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida.